CBN Amazônia apresenta Mentoria com Oshiro. Olá, amigos, estamos iniciando o nosso 5º episódio do podcast Mentoria com Carlos Oshiro. Diferentemente do meu programa na Rádio CBN aos sábados, o Mercado Inteligente, onde sempre eu trago 2 empresários para entrevistar, aqui na mentoria a gente traz 2 empreendedores para fazer perguntas inerentes ao seu negócio e aí, através da minha expertise, da minha experiência, eu dou opiniões, dou dicas e, é claro, sempre a escolha de executar ou não vai ser deles. Hoje a gente tem o Nilson Dantas, da N Dantas Baterias, e temos também o Arman Daswani, que é da Kombu. E a gente vai entender o que é esse segmento de kombucha. Nilson Dantas, pela primeira vez aqui e pela primeira vez também fazendo podcast. Não sei se está nervoso, está com o coração meio acelerado, mas eu acho que vai ser uma experiência muito legal. Seja muito bem-vindo aí no nosso podcast. Obrigado, Cheiro. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito honrado quando a Luana entrou em contato comigo para fazer o convite e eu estou muito feliz de estar aqui. A N Dantas Baterias, ela é uma empresa que voltada para o serviço e comércio de baterias, tá? A maior parte dessas baterias que a gente trabalha, ela é automotiva, né? Automotiva, também náutica, né? Existem também o setor industrial que nós também atendemos, que são as baterias estacionárias e algumas tracionárias também. Mas, basicamente, hoje, nossa demanda maior ela é realmente voltada para a mobilidade, né? E hoje nós temos 2 lojas, uma localizada no Parque 10, na Bola do Dourado, e outra localizada no Parque das Laranjeiras, na Avenida Professor Newton Nins. Então, quando vocês, de repente, precisarem do nosso serviço, fiquem à vontade, a gente está aqui para atender. Excelente. Arman Daswani, que é de origem indiana, não é indígena, exato. Indiana, né? Lá da Índia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Kombu e desse segmento também que você atua, e seja muito bem-vindo também, debutando dentro de um podcast, né, Arman? Claro. Obrigado. Realmente, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Confesso estar um pouquinho nervoso, primeira vez aqui num podcast dessa dimensão, né? Me chamo Arman Daswani e hoje eu sou CEO e fundador de 3 empresas. Entre elas está a Kombu Kombucha, né? Que é a única marca de kombucha artesanal premium do norte. E para quem não conhece o que é a kombucha, né? A kombucha ela é uma bebida probiótica que vem da fermentação do chá verde, né? Então ela ajuda em ação detox, na restauração da microbiota intestinal, no bem-estar, sabe? E o diferencial principal da Kombu realmente está na curadoria de ingredientes que utilizamos e também no processo de produção da kombucha. E a nossa kombucha mais se assemelha a um refrigerante natural saudável do que realmente as outras kombuchas que você vê no mercado por aí, né? Legal. Eu vi que você focou muito, né, nas características do produto. E a gente vai tentar um pouco desmistificar, claro, né, esse foco do produto e o foco no que está em volta, onde, né, em outro podcast aqui, a gente já sinalizou que hoje talvez o seu produto tenha que se investir muito mais em branding, né, em valor agregado, do que efetivamente nas características do produto, né? Então fica aí um spoiler, eu sei que você deve ter muitas perguntas aí e provavelmente a gente vai tocar nesse assunto. Vamos começar aqui pelo Nilson, então. Nilson, qual que é a sua primeira pergunta de $1 milhão? A gente está computando aqui os dólares e depois a gente passa o Pix, tá bom? Ótimo. Então, Oshiro, talvez essa seja a nossa maior dor, né? Já vou começar por ela. Então, na retenção de clientes. Por quê? O nosso serviço ele não é objeto de desejo, né? Você não vai acordar... Resolvendo uma dor. Exatamente. Você não vai acordar aqui e, de repente, pensar, poxa, hoje eu vou comprar uma bateria para o meu carro nova. Isso não existe, né? Ou então você viu uma propaganda de bateria e despertou aquele desejo de comprar uma bateria nova para o carro. Não. Essa demanda, ela vem de uma dor real, né? Ela é imediata e, claro, irreversível, né? Quando a bateria do carro pifa, você vai precisar de outra, não tem jeito, né? Mas, né, não é assim
por desejo, como eu já tinha dito. Então, além disso, tem também a questão da frequência, né? Porque quanto tempo você troca uma bateria? É de 2 em 2 anos em média, certo? Então, a nossa dificuldade na retenção do cliente é justamente isso, né? É que você não tem como oferecer o mesmo produto daqui a uma semana, ou 2 semanas, ou no outro mês, porque ele não vai precisar, né? Pelo menos não para aquele veículo, propriamente dito. E a situação também é que é a cada 2 anos, né? Então, como é que eu vou conseguir reter aquele cliente, né? Criar um relacionamento com ele para quando ele precisar novamente, a gente já está inserido na rotina dele e ele automaticamente solicitar o nosso serviço. Bom, primeiro ponto, você tem que deixar de vender bateria. Na verdade, você tem que vender socorro no momento que o cliente precisa. E aí, eu vou falar como leigo, tá? Eu quero que você confirme ou não. No passado, quando os carros, na partida dela, era ali na chave, você sentia que a bateria ia embora, porque na partida da ignição você já sentia que estava dando problema ali do carro pegar. E hoje, quando a bateria vai embora, você não sente. Simplesmente você vai apertar o botão, que a grande maioria hoje é no botão. Tu aperta o botão, não liga mais o carro. Não liga mais. Né? Então ele não manda mensagens. Faz sentido isso, eu dando opinião como leigo? Sim, faz sentido. Né? Então não é sobre bateria, é sobre como você pode estar constantemente na lembrança do seu possível cliente, de que quando ocorrer isso, ele vai lembrar de ti. Então esse é o primeiro ponto, não é sobre bateria. É o quanto você socorre ele. Eu não sei se seu socorro é 24 horas por dia, porque se tiver 24 horas por dia faz mais diferencial, mesmo que você cobre se for de madrugada, né? Então você tem que ter, de repente, colaboradores, tipo assim, ó, se alguém mandar mensagem aqui, eu tocar o telefone 3 da manhã, tu vai atender, o valor é esse e você vai ganhar mais. Então é sobre socorro, não é sobre bateria. Mas, Oshiro, como é que eu vou entrar na cabeça do meu cliente de que quando passar por esse problema, e normalmente passa, quantas baterias não estão tendo problema nesse momento? E quantas dessas pessoas estão lembrando de vocês? Entendeu? Então é sobre esse jogo. Uhum. E normalmente 2, 3 anos, se for pegar alguns carros, né, importados, a garantia é de 2 anos só. O carro tem a garantia de 2 anos e, pelo que me parece, não cobre a garantia da bateria. Então, ou ele vai pedir na concessionária e vai pagar mais caro, ou ele vai para o mercado paralelo, que é o que vocês atendem, com um custo, de repente, muito mais em conta. E, às vezes, talvez até com a mesma marca. E aí, eu vou dar o exemplo de como eu utilizei seu serviço há um tempo que eu nem te conhecia. A sua esposa, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela em um podcast que a gente fazia na época do Facebook, dentro de uma construtora, onde eu levava também essa mesma situação, só que não tinha câmeras profissionais, não tinha nem podcast naquela época. A gente fazia live ao vivo, né? Fazia lives, né? Live ao vivo é redundante. A gente fazia lives no Facebook. E a gente levava possíveis empresários com potencial para comprar um apartamento aqui, talvez o de maior valor agregado dentro de Manaus. E ela estava ali, recebendo, ela que operacionalizava aquilo, então eu conheci ela ali. E aí eu mantive, depois a gente parou, talvez ela saiu dessa construtora também, você saiu, parece que vocês se conheceram lá, e eu continuei seguindo ela na rede social. E eu percebi que ela migrou para baterias. Um belo dia deu esse problema, eu mandei a mensagem para ela, falei, olha, tu faz isso? Sim, faço, vou te dar o contato aqui, me dá o teu contato que já vou entrar em contato com você, mandaram o WhatsApp, mandaram mensagem. Da onde é que veio a minha lembrança? Da amizade que eu tinha com ela, e que eu via que ela começou a colocar isso nas redes sociais, então aí já não é nem mais sobre bateria, nem mais sobre serviço, é o CPF que está por trás. Aí eu faço uma pergunta para ti. Teu Instagram CPF, ele é aberto ou é fechado? Ele é aberto, é fechado, perdão. Então isso aí você já está perdendo clientes. Quantas pessoas, seus amigos, que poderiam saber, que de repente não é nem sua amizade ali, como eu não tinha amizade com ela, né? Tive aquela relação profissional naquela época, e a gente ficou amigo ali na rede social, e aí eu sabia que ela trabalhava com aquilo. Falei, cara, a primeira pessoa que me veio na cabeça. Quantas pessoas que de repente são seus amigos e que não conseguem conexão contigo, nem sabem o que você vende, porque a tua rede social é fechada.
Então, eu já fico o primeiro puxão de orelha, Faz sentido. né, do quanto o CPF que está por trás do CNPJ tem que estar ligado e tem que ser a autoridade daquilo que você vende. Você tem que ser especialista em baterias e qual a probabilidade dessa bateria acabar em um momento que a pessoa mais precisa. Tem que estar na cabeça das pessoas. Que quando acabar isso, a bateria vai lembrar de ti. Então, não é sobre baterias. É sobre resolver a dor de quem precisa da bateria em algum momento e sobre o seu CPF, que precisa ser lembrado todas as vezes que ele passar por esse problema. Perfeito. Tira o foco da bateria. Ok? Vamos lá. Arman. Perfeito. A minha próxima pergunta, na verdade, é um pouquinho sobre nessa desmistificação da kombucha, né? Hoje, quando eu faço movimentos, assim, vou abrir um PDV novo parceiro, a gente faz um movimento de degustação, né? Porque a gente entende que antes de vender a kombucha, eu preciso passar lá, mostrar uma degustação. Muita gente não conhece o que é a kombucha, né? Explicar o principal diferencial da nossa kombucha para outros, porque, como eu falei na intro, a nossa kombucha ela é diferente, ela é artesanal, ela é premium. Na hora que você sente, você prova a kombucha, ela é mais suave, né? Então tem esse diferencial. E a gente acaba tendo muito preconceito por trás, a gente tem que quebrar esses preconceitos por ser uma bebida fermentada. Às vezes as pessoas já provaram um outro tipo de kombucha que era mais vinagrada, era mais azeda, né? E a minha pergunta mesmo é como que eu transformo essa venda para ela começar a girar sem eu ter que estar lá o tempo todo fazendo degustação. Que, querendo ou não, a degustação tem um custo para a gente, né? Que é um produto artesanal, tem um produto... Os ingredientes são caros, uma curadoria que a gente faz por trás. Então, tem todo um trabalho, né? Então, como que eu consigo girar esse produto sem ter que estar lá o tempo inteiro fazendo essa degustação? De novo, não é sobre produto, não é sobre degustação. É sobre, no seu caso, nessa pergunta específica, quem é o seu público? Então, se eu perguntar para você, quem é o consumidor do teu produto? Quem você diria? Diria que é a pessoa que está querendo mudar a sua vida para uma vida, um lifestyle mais fitness, né? Então, é o público fitness. Sim. Que de repente frequenta academia, Sim. que corre, que joga um beach tênis, que joga futebol. É esse público, correto? Exatamente. E você está dentro de um segmento hoje que está em alta. Em altíssima. Por quê? Porque com a chegada das canetas emagrecedoras, as pessoas que utilizam as canetas têm um resultado muito rápido na perda de peso e eles não desistem. Antes, para uma pessoa fazer uma dieta, ele tinha que fechar a boca e ter a disciplina de ir numa academia. E não é da noite para o dia, é médio e longo prazo. Sim. E a grande maioria desistia no primeiro mês. Como as canetas têm um resultado rápido, a pessoa conquista sua autoestima e vê resultado muito rapidamente, depois que ela atinge o resultado, ela não quer sair mais daquele resultado. E aí ela muda a alimentação, porque tipo assim, olha como eu estou. Apesar que tem muitos que ficam no efeito sanfona, né? Caneta, emagrece, para a caneta, engorda, caneta, e quem ganha dinheiro é o pessoal da caneta. Sim. Né? Então, primeiro, é o povo fitness. Então, aonde está esse público? Nas academias. Então, você tem que fazer branding e marketing nas academias. Você tem que fazer parcerias na academia. E se você puder pegar um esporte que tem um pouco a ver com o seu negócio, e que depende se você goste, qual esporte você gosta? Tênis. Tênis, praticar. Depende, essa bebida aqui em Manaus tem que ser a bebida oficial do tenista. Tu tem que começar a patrocinar os eventos de tênis, todos os eventos. Você tem que estar nas camisetas dos maiores tenistas. E que às vezes tu vai falar, meu amigo, é o seguinte, vamos fazer uma parceria aí, vou te mandar tantos 1000 em produtos para você, né? Na hora que você estiver jogando eu vou te fornecer aqui, vou mandar fazer uns squeeze também especial, né? E aí, porra, me ajuda aí, né? Vamos trocar por produto? E aí você foca no tênis, porque vai se tornar de repente, né, a marca de bebida que funciona mais ou menos como um Gatorade da vida também, ali substitui ou não? Sim, porque ele tem a base do chá, né? O chá ele é um energético. Tá, tem sais minerais também, tem essa outra parte. Então você tem que, aí é aqui a gente chama de branding. E branding é aquilo que eu falei aqui no caso das baterias. Publicidade serve para você vender mais. Branding serve para você ser lembrado constantemente. E a grande maioria não quer investir em branding.
porque não dá resultado amanhã. Então, são estratégias que você tem que buscar para fortalecer esse brand. E se você joga tênis, você tem que ser o primeiro garoto propaganda do teu produto e você, na sua rede social, falar, né, do que o teu produto traz de benefícios ou resolve a dor do seu futuro cliente. Então, tem que focar em um esporte e, de repente, virar a bebida oficial desse esporte. E na rede social, que é aberta ou é fechada? Fechado. Fechado. Então, abrir amanhã. O maior garoto propaganda de vocês são vocês mesmos, gente. E no momento que tua rede social está fechada, a tua venda está fechada, porque você tem que ser um cara que, se for na padaria da esquina da sua casa, o dono da padaria tem que saber que você vende kombucha. O dono da padaria tem que saber que, se ele tiver problema da bateria, ele vai te buscar. E às vezes não tem nem teu celular, mas ele te segue, ele vai buscar, como eu busquei a Yasmin lá na rede social. Entendeu? Então o jogo é no CPF. E o CPF está em volta do produto, não é especificamente sobre o produto. Faz sentido ou não? Sim. Né? E aí, por que agora vamos entender um pouquinho. Por que a rede social é fechada? Privacidade. Privacidade de você. Mesmo Medo. motivo. Mesmo motivo. Ou é por medo de isso. violência, medo de hater, ou é algo psicológico, ou por não entender o jogo. A grande maioria é porque não entende o jogo. Né? E o jogo hoje, às vezes as pessoas têm rede social para ser um álbum de fotografias e vídeos para familiares e amigos. E para outros, rede social para ganhar dinheiro. É para gerar valor agregado. É para criar branding. Pergunta, antes da gente vir aqui, vocês me conheciam ou não? Conhecer. Sim. Conhecia? Se vocês me encontrassem em algum restaurante, tal, que você fala, ó, aquele cara ali é o do empreendedorismo, é o da TV, é o que tem programa na CBN, sim ou não? Sim. Eu te vejo na academia quase todos os dias. Então, me vê, mas eu não te conhecia. Pois é. Mas você sabe quem eu sou. Sim. Eu tinha que te conhecer lá. Sim. E aí entra o network, você tinha que falar, olha, você que é o Shiro, cara, eu sou marido da Yasmin. Né? Eu tenho uma empresa eu que socorri lá, falei, opa, tudo bem. Não tenha medo de gerar conexão, não tenha medo de fazer networking. Esse é o jogo. E dá para fazer networking hoje na rede social, do sofá da sua casa. Beleza? Vamos lá. Vamos. Ô Shiro, a minha próxima pergunta é sobre padronização. Como é que eu consigo garantir uma padronização do serviço, independentemente do operador? Primeiro você precisa ter uma jornada do cliente. Você tem que criar um processo onde tem que ter uma jornada. O que o seu colaborador tem que fazer desde um primeiro contato, seja via rede social, seja via WhatsApp. E aí como é que vai seguir essa jornada? Até a jornada do pós-venda. Criar uma cultura dessa jornada, auditar essa jornada, que você pode fazer, de repente, através de cliente oculto. De repente, você tem amigos que você vai socorrer, você fala, amigo, é o seguinte, cara, eu vou te mandar aqui a rotina do que tem que ser feito, avalie essa jornada para mim, Nós fazemos isso. que eu vou te dar um desconto, ou eu vou te dar um brinde, ou eu vou fazer preço de custo, para ele fazer essa avaliação. Então, isso é a jornada. Você faz pesquisas com todos os clientes seus, que normalmente se faz, a mais utilizada é a NPS ou não? Fazemos pesquisa no sentido da satisfação. Sempre Sim. enviamos um link Tá, e quem é para que a gente envia? avaliar. É o nosso vendedor, o consultor de vendas, o próprio consultor de vendas. Ou a pessoa que está enviando a nota fiscal. Tá. E aí, quando chega o resultado, vai para a mão de quem essa informação? Então, para a gente tornar isso público, porque os resultados eles são reais, né? Então, a gente já envia diretamente o link do Google Maps, que é do Google Meu Negócio, né? Que lá o cliente, ele dá o depoimento dele. Tudo bem, mas aí é aquele tal negócio. Isso aí gera uma nota, gera uma informação. Sim. Quantas pessoas da sua empresa, semanalmente, você faz uma reunião para acessar todas essas informações e debater sobre essa pesquisa? Não é com frequência. Tá. Isso é cultura. Sim. Então, na realidade, você tem que gerar uma pesquisa, talvez de forma terceirizada e proativa. Sim. Porque quando você manda link hoje, as pessoas hoje têm medo de clicar em links, seja via e-mail ou via WhatsApp, porque acha que é golpe. Então, e outra, o seu vendedor manda o link.
Se teve um problema com o seu vendedor, você acha que ele vai mandar o link? Olha, eu monitoro isso e todos os clientes recebem. Garanto para você. Mas eu entendi o seu questionamento. Né? Porque, Sim. tipo assim, às vezes o garçom no restaurante é o que leva o tablet de avaliação. Se deu problema naquela mesa, você acha que o garçom vai mandar o tablet? Não vai. Então, Se você gerou tem que alguma ter, indisposição. você tem que ter algo independente e essa informação vir para dentro de uma reunião semanal, onde todos têm acesso a essa informação e vira um indicador da sua empresa. Por exemplo, a gente tem escolas lá na nossa empresa. Temos treinamentos. Todos os alunos que passam por esse treinamento respondem uma pesquisa no final. Eu também dou treinamento para empresários. E aí todos respondem. Toda quarta-feira na nossa reunião existe lá a pontuação e o que cada aluno disse, 100% disse do treinamento. Se eu receber uma nota ruim como dono, vai aparecer para todo mundo lá. Então, eu sou o primeiro a expor dentro da minha performance como treinador. E se tiver problema na recepção, tiver problema no banheiro, tiver problema, vários problemas, vai aparecer na pesquisa. Então, tem que ter pós-venda, tem que ter pesquisa, tem que ter processo e tem que fazer rodar o processo. O teu desafio é gerar cultura e preservar a cultura como dono. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Perfeito. A minha próxima pergunta é relacionada à logística, né? Hoje, graças a Deus, nós temos uma taxa de recompra boa. O cliente que prova a nossa kombucha, ele gosta e quer comprar novamente. O problema é que eu não tenho muitos PDVs ainda em Manaus e para vender unitariamente, não, assim, no operacional a conta não fecha, sabe? Onde que está o problema? Estar presente em mais locais, porque para eu estar presente na sua empresa, a minha bebida tem que estar fria o tempo inteiro, então vai ocupar um espaço no seu freezer. Se você não acredita no giro do produto, você não vai nem me dar a oportunidade. E às vezes o que eu faço? Eu levo uma degustação para o dono, para o gerente provar, e eles gostam. Mas falar, mano, eu gostei, só que eu não vou conseguir vender uma coisa que meu cliente não conhece, o que também gera um pouquinho do brand e do marketing, né? Mas essa é a minha questão, sabe? Você está dentro de um jogo, Arman, que ou você entra pesado depois de fazer o teste que a gente chama de MVP. Sim. MVP é fazer o teste de viabilidade do produto e se ela tem aceitação. Depois disso, infelizmente, o teu produto ou o teu segmento não dá para ir crescendo degrau a degrau. Ou tu bota dinheiro, ou você coloca um investidor forte, ou senão você não tem rentabilidade. Porque, por incrível que pareça, o teu maior custo não está no produto. Sabe onde está o teu maior custo? Na logística. Na logística. Na entrega. Porque tem baixo valor agregado. Então, ou você arranja um investidor, ou você bota dinheiro e tem que trabalhar marketing e distribuir esse produto em larga escala, senão tu não aguenta. Ou terceiriza para uma marca de refrigerante fabricar. Hoje é utilizado muito dentro desse processo, né? E aí ele tem que se adaptar, porque já não é muito automatizado, é mais artesanal, então você precisa entender. Então, aqui vai uma notícia um pouco ruim, né? Se você quer efetivamente fazer esse investimento, porque não dá para jogar um jogo, vamos subir degrau a degrau, não vai. Ou tu bota para quebrar mesmo, né? E invade o mercado, porque é volume. Sim. Eu já trabalhei com bebida. Você tem que ter volume. Sim. Porque o custo para sair com um carro, para entregar 3 caixas, é o mesmo custo para entregar 300 dentro de uma rota. Exatamente. Entendeu? Então não dá para sair com um carro com 3 caixas para entregar. Exatamente. Tu tem que sair com o seu carro lotado e fazer uma rota, porque senão mata o teu custo. Exatamente. E aí você tem que ter muitos pontos de vendas, né, comprando de ti. Só que aí você tem que mudar uma cultura, porque não tem essa cultura. Aí é marketing. Então, das duas, uma. Né? Talvez você vai sair da mentoria e vai falar, cara, estamos fora desse game. Vamos vender ou vamos fechar, porque precisa ter investimento. Não sei se faz sentido para ti. Faz. É a mesma coisa quando tem, por exemplo, chefes de cozinha que trabalharam de empregados em um grande restaurante e quer abrir um bistrô. Já viu algum bistrô dar certo? Não dá, porque é pouca rotatividade. Aí, não, eu quero ter um bistrozinho, sabe? Com 10 mesinhas, onde eu vou me divertir, ficar ali fazendo os pratos. Cara, com 10 mesas, não paga a conta. Não se paga. A conta não fecha.
Restaurante tem que ter um ticket médio acima de R$100 por pessoa e tem que ter pelo menos 150 lugares, senão a conta não fecha. Eu já tive restaurante. Então, quanto não vale essa mentoria, que esse é um produto que é um serviço que a gente vende, de alguém que vai abrir um bistrô e vai gastar 800 mil. Aí eu falo, quantas mesas vai ter? Não, sabe, é um hobby meu que eu quero ali. Né? Assim como tem gente que fala, olha, não, meu sonho na aposentadoria é ter uma pousadinha, né? Aí na beira da praia. Meu amigo, esquece. Tu vai ser escravo do negócio com uma pousadinha. Pousadinha é você fazer café da manhã, almoço, janta, limpar o quarto do cara, ter uma estrutura pesada. Então não é aposentadoria, é jogo de gente grande. Sim. E muitas vezes a gente fica com esse romantismo. E aí eu falo, meu amigo, não entra nessa. Assim como tem gente que abriu um bistrô, não entra nessa, tu vai perder dinheiro. Porque com 10 mesas não fecha a conta. Sim. E o cara, quanto que ele deixa de perder, né, pagando para alguém especialista fazer as contas para ele e dizer, ó, não entra nessa. Faz sentido ou não? Faz. Te desanimei ou não? Sim, Mas sim. é isso que você tem que pensar. A gente tem aqui que falar a verdade. Sim. Né? Então, vou jogar o jogo? No teu caso, nesse segmento, tem que botar dinheiro. Ok. Vamos lá, Dantas. Recrutamento, Oshiro. Quais são os critérios que nós devemos considerar como parâmetros para contratar, para selecionar novos integrantes na nossa empresa? Ter o raio-x de quem você vai contratar. No outro podcast, a gente falou sobre laudo comportamental. Já ouviu falar do DISC? Sim, Usa o DISC? eu já fiz, ainda não usei. Tá. Se não usa, já começou errado. Sim. Não dá para contratar ninguém sem ter o raio-x da pessoa para ver qual posição essa pessoa se dá melhor. É colocar as pessoas certas nos lugares certos. E como que a gente faz seleção hoje? É amigo do amigo, é amigo do vizinho, é parente do colaborador, é o seu parente que é pior ainda, porque depois não dá para tirar. Faz sentido ou não? Faz sentido. E aí não sabe fazer entrevista, não tem teste. Por exemplo, para entrar na minha empresa, alguém, cara, é muito difícil. Até para estágio. Eu rodo o laudo DISC, eu rodo o laudo de inteligência emocional, eu rodo um G36, que é um teste psicológico, que só psicóloga pode fazer, que ali a gente vê o nível de raciocínio lógico, de inteligência da pessoa. Eu rodo um teste de português, de matemática básica, tipo regra de 3. Redação, para depois a pessoa entrar. E como que as pessoas entram na sua empresa? Tem todo esse crivo? Ou é tipo assim, cara, é de confiança? Então entra. Então já começa errado desde o início. Então é jogo de gente grande. Não adianta. A gente tem que entender de gente. Se a gente não entender de gente e a gente reclama do nosso colaborador, mas quem contratou ele? Quem colocou ele de repente na posição errada? É um atacante, é um comercial e foi trabalhar no controller. Ou é um controller e colocou como comercial. Você já percebeu que o perfil de quem é administrativo e financeiro é diferente do comercial? Sim. Por isso que tem conflito entre administrativo e comercial. Já percebeu que o ambiente comercial é muito mais barulhento? E no administrativo TI é barulhento ou não? É aquele silêncio. Tudo é questão de perfil. Mais organizado, mais pragmático, né? Então tem que buscar conhecimento, principalmente no laudo. Né? A gente tem esse laudo, que na verdade a gente comercializa nas nossas escolas, né? A gente fornece esse laudo. Você tem que ter o seu laudo para saber aonde é que você é bom e onde você tem dificuldade. Se a sua esposa é sua sócia, ela tem que ter o laudo dela também. Teu gerente tem que ter o laudo para saber se eles estão nas posições corretas. Então, o primeiro ponto para a seleção são os testes e os laudos, que não dá para contratar ninguém sem laudo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, agora eu vou contar. Minha próxima pergunta, para ela ter contexto, preciso contar um pouquinho de como que a Kombu surgiu, né? Quebrando um pouquinho o script aí. Como você sabe, eu sou indiano, né? Sim. E os indianos possuem uma relação com, digamos, comida vegetariana muito grande. A minha mãe, ela é vegetariana, né? Atrás, em 2017, ela passou por um problema gravíssimo de saúde, graças a Deus deu tudo certo. Nesse momento, ela voltou para a Índia e ficou lá durante um tempo. E foi lá que ela realmente descobriu a kombucha. Quando ela voltou para Manaus, ela não podia mais tomar nada industrializado. Ela já não tomava álcool. Então, assim, é muito chato você sentar numa mesa, todo mundo lá, nas bebidas e refrigerantes, não sei o quê, e você na água. É chato, sabe?
E ela já tinha provado kombucha e já tinha gostado. E ela foi atrás do estudo, eu sei quanto você valoriza o estudo, né? Ela aprendeu como produzir a kombucha e começou a produzir a kombucha em casa. Então nasceu de um hobby. E como eu mencionei há pouco tempo, também sou fundador de outras empresas, aí eu venho também de uma importadora geracional, então a gente recebe clientes, fornecedores em casa de tempo em tempo. E eles foram provando a kombucha e foram gostando. Só que nesse meio tempo também, acabei me mudando para o exterior e passei um tempo lá. Quando voltei para Manaus, eu identifiquei lá no exterior que a kombucha é um mercado muito bom. Porque assim, é um mercado que está crescendo, mercado fitness, né? E voltei aqui querendo levar, profissionalizar, digamos, esse hobby, até para minha mãe ter alguma coisa para fazer com o tempo dela, né? E foi assim que a kombu surgiu. Então, de fato, é um hobby, né? Que a gente profissionalizou e é uma forma de devolver à sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque a kombucha, ela é pra gente muito uma startup bootstrap. Já ouviu esse termo? Pois é, bootstrap é basicamente quando você não investe um valor de fora. A empresa ela vai gerando lucro e você vai tirando esse lucro e reinvestindo na empresa. Então hoje a kombu ela não tem tanto orçamento de marketing, mas eu entendo realmente a necessidade de investir nisso e eu vejo, de fato, já temos o mais difícil, que é um produto bom, um produto que as pessoas gostam, que para mim a gente já resolveu o mais difícil, né? A kombucha ela é, de fato, uma bebida muito difícil de alguém se gostar. E a gente conseguiu mudar isso, né? Como eu falei, a gente tem uma alta taxa de recompra. Hoje, como que você usaria melhor um orçamento pequeno de marketing? Hoje, quando a gente fecha com o PDV, a gente entrega um kit para eles realmente colocarem na loja, né? Seja o Wobbles, seja o formato L, que mostra também um pouquinho sobre a kombucha. Só que a gente não tem visto tanto resultado nisso. Além de, claro, de evocar um pouquinho da curiosidade que lá se vende kombucha, mas a pessoa realmente não sabe o que é kombucha. Então, como que você usaria, assim, claro, você já me falou que tem que investir de valor grande, né? Mas como que a gente pode iniciar esse momento para depois... Olha só, você falou uma palavra aí na sua fala, né, na sua explicação, hobby. No mundo dos negócios, ou é jogo de gente grande e profissional, ou é um hobby, aí é um amador. Para continuar como hobby, faz sentido, que é um propósito, pelo menos se, né, não vender, a sua mãe toma tudo, porque, né, ela precisa desse produto. Então, esse é um ponto. Então, ou é hobby, ou é um negócio. Esse é um primeiro ponto. É igual a mesma coisa. Ou é um restaurante, ou é um bistrô para passar tempo. Chega uma hora que o dinheiro não dá, ou você tem que colocar dinheiro, não vai. E aí eu vou trazer o exemplo do McDonald's. Tem uma pessoa que procurou um investidor para falar, olha, eu tenho o melhor sanduíche do mundo. Eu vou trazer, vamos lá em casa que eu vou fazer um sanduíche, cara, bate 10-0 no McDonald's, né? O produto é artesanal, é desse jeito, né? É orgânico, né? A carne é trazida não sei da onde, e realmente o sanduíche era sensacional. O investidor falou, beleza, quantos desses você consegue fazer por minuto? Você tem a maquinária? Tu tem o ponto? Porque o McDonald's, ele faz em 1 minuto o sanduíche. Ele tem as máquinas todas preparadas. Então você pode ter o melhor sanduíche do mundo, mas se você não tiver preparado, não tiver o ecossistema pronto, e se você não tiver branding, quanto o McDonald's não investe em branding? Patrocinando Copa do Mundo. Quanto que ela não investe, né? Por exemplo, talvez o teu produto é muito melhor que a Coca-Cola, tanto em termos de saúde, como também, né, em termos de sabor, de várias coisas. Mas tu tem a produção e o marketing da Coca-Cola? Esse é o jogo. É o jogo que aí entra o dinheiro, capital. Então, não dá para ficar no meio termo. Não, mas como? Não, ou tu põe dinheiro, ou se você não tiver, tem um investidor, porque não é sobre o produto, é sobre a logística, é sobre o processo, é sobre o maquinário, é sobre os melhores pontos. O McDonald's tem os melhores pontos, estão em todos os shoppings. É sobre isso, não é sobre o produto.
Posso uma follow-up? Por favor. O problema da kombucha e o que nos diferencia, na verdade, é do fato dela ser artesanal. Então, exatamente como você falou, existe um case aqui em Manaus, uma hamburgueria que, inclusive, ela se tornou a 7ª melhor do Brasil, né? E eu conheço o dono, ele começou justamente como você falou, fazendo por hobby, cresceu aos poucos. Só que, para ele, assim, continua com aquele quesito artesanal. Para a kombucha também, para a gente escalar, assim, rapidamente, a gente perderia esse quesito e perderia também um pouquinho da qualidade. É uma escolha. Só que a hamburgueria é o seguinte, não tem a logística. Tem o maior custo é a logística. Eu já falei para você. Né? Tem o maior custo é a logística. Não é a fabricação do produto. Se as pessoas fizessem fila lá para ir comprar, é o melhor dos mundos. Entendeu? Então, esse é o desafio seu, que é um segmento de gente grande. Segmento de bebida é segmento de gente grande. Ok? Vamos lá, Nilson. Coincidentemente, o tema agora é a logística da pergunta. Então, a nossa logística ela está muito, ela tá muito comparada com a do delivery de comidas, né? Quem pede comida pelo delivery, ele está com fome, quer comer agora, correto? E essa também é um pouco da nossa dor. Por quê? Porque é uma demanda emergencial, certo? Mas tem uma particularidade em relação ao delivery de comida, porque o cliente ele fica no prego, digamos, né? Ele precisa da bateria, não necessariamente quando ele está com fome, digamos, entendeu? Vai depender ali, não depende de uma rotina, né? Por que eu estou falando isso? Porque essa característica da nossa demanda, né? Essa variação, né? Tem dia que tem muita demanda, tem dia que tem pouca demanda. Isso dificulta um pouco a nossa logística no sentido do nosso objetivo final, que é atender o cliente rápido, né? Então, tem dia que está tranquilo, então a gente vai conseguir atender muito rápido. E tem dia que está muito pico, então a gente sente uma dificuldade maior de entregar dentro do nosso tempo que a gente propõe, que é entre 30 a 50 minutos. Né? Então, a gente tem essa dificuldade na logística sem precisar aumentar muito o time e aumentar muito os custos por conta disso. Como é que você acha que a gente consegue equacionar esse problema? Pergunta de $2 milhões. Vamos lá, deixa eu entender primeiramente. Você tem o custo da bateria, isso, que se a pessoa comprasse na tua loja era X, correto? Sim. Se eu tiver no prego agora e fizer um pedido, o preço da bateria é o mesmo que se eu fosse pegar na loja. Você vai ganhar em cima do serviço. Sim, é o mesmo preço. Tá, então é o mesmo preço da bateria. E aí você tem o deslocamento de uma pessoa e você tem a troca da bateria, que é um serviço. Quanto tu cobra mais em relação à parte do domicílio? Na verdade, a gente cobra o mesmo valor. O valor praticado na loja é o mesmo valor. E aí sai de graça? Não, na verdade, Oshiro, já que você fez o questionamento para tentar entender melhor, a nossa demanda 98% talvez, seja delivery, né? Seja o de entrega. Então, não, assim, mas tudo bem, mas se fosse só a entrega, né, tipo assim, deu problema, mas você tem que ter alguém para trocar. Sim. Tem que ter um técnico para trocar. Sim, sim. Não é só pegar, por exemplo, entregar um delivery de comida que o cara chega lá e entrega, exato. Beleza. Exato. Não, você tem que ter alguém lá que vai fazer a troca. Certo. Faz sentido ou não? Sim. Você não cobra nada mais pela troca. Não. Então aí já tem coisa errada. Na verdade, o valor já está agregado, né? Aí já é aquela questão de como que o cliente vai receber a informação, Por quê? correto? Então. Porque se eu cobrar, de fato, na hora da venda ou da apresentação... Não, isso é um paradigma. Isso é um paradigma que o mercado, de repente, é assim, e aí você tem que dizer, ó, é o seguinte, a minha bateria custa tanto, para eu ir aí, te entregar e trocar, é mais tanto. Certo. Que, de repente, tu pode até ganhar ou não ganhar. Porque onde é que eu quero chegar? Mas depende muito do público. Aí vamos falar de público. Quando eu peço a bateria, eu só quero ser salvo. Tanto é que eu não vou ficar perguntando, quanto é o teu? Pô, liga para o outro. Cara, eu quero resolver o meu problema. Aí depende do público.
trabalhar com quem tem dinheiro, que é o problema resolvido, ou trabalhar com quem não tem dinheiro e vai barganhar, é uma escolha sua. Sim. Tu que escolhe. Né? Então, quando você trabalha com quem tem dinheiro, ele não quer saber quanto custa. Ele quer o problema dele resolvido, porque o tempo que ele está perdendo ali parado, talvez vale mais do que o que ele vai te pagar. Se você tem uma taxa extra aqui, tu pode treinar. Estou chutando, tá? Aqui eu estou dando dicas que daqui de repente não vai ser assim, vai ser alguma coisa adaptada para isso. Você pode ter pessoas que entregam iFood, chama uns 3 caras desses, ou uns 5, treina eles, fala, amigo, é o seguinte, eu preciso do teu WhatsApp, eu vou te treinar aqui a trocar bateria, essas coisas todas. Quando eu tiver uma demanda, eu vou te chamar. Se você ganha R$10 ou R$7 para fazer uma entrega, aqui tu vai ganhar 35. Entendi. Você vai ganhar 5 vezes mais. Ele não Entendi vai? o raciocínio agora. Claro que ele vai. Ele vai ganhar 5 vezes mais, pô. Só que é outro tipo de serviço. E aí você não tem nenhum vínculo com ele. Você vai ter um time pessoas cadastrado à treinadas, disposição, né? que ele vai falar, cara, me dá preferência, porque eu vou ganhar 5 vezes mais do que se eu fosse fazer uma entrega. Pagando quanto a mais? De repente tu pode até cobrar. Só que aí você tem que, tipo assim, o melhor cliente é aquele que respeita o seu valor e paga o que você merece. Sim. Entendeu? Se você tem margem, então, aqui, na bateria, que se você vende aqui, você ganha mais, e se você entrega, tu ganha mesmo, mas está na margem, então pega essa margem aqui e repassa para algum entregador de iFood, que de repente vai ser teu parceiro. Faz sentido ou não? Faz sentido. Talvez não seja nesse nível, mas é uma adaptação. Sim, sim. Você vai perceber que às vezes a resposta não está no teu ecossistema, está em outro ecossistema, que nesse caso é o pessoal do iFood. Vamos lá? Vamos lá. Mano. Perfeito. Estamos quase chegando no final, vamos lá. Tá. Oshiro, aceitei que tem que investir. Agora, vamos lá no como investir. A Kombu tem um produto que é funcional, né? Que ela consegue facilmente estar presente na rotina das pessoas, porque ela é um produto de lifestyle, né? Então, quando esse lifestyle muda, ela facilmente consegue estar lá presente todo dia. Eu, por exemplo, bebo todo dia e eu pesava 102 quilos e com o tempo vim perdendo peso de forma natural, sem estar na canetada, e a kombucha me ajudou porque ela me ajuda a não querer comer doce, porque ela é doce, né? Naturalmente doce. A minha pergunta é que aí nós estamos tentando inserir uma nova categoria de consumo em Manaus que foge um pouquinho da cultura do amazonense, né? Que a gente sabe que o amazonense não gosta de provar coisas diferentes, coisas, quotes and quotes, estranhas, né? Mas então, o que vem primeiro? É essa educação mesmo do cliente ou de gerar uma experimentação e construir a distribuição através do branding? Você é o maior exemplo do seu produto. Quantas pessoas sabem dessa história de que você tinha 102 quilos e hoje você tem esse corpo? Quem me segue, mas é fechado. Entendeu? Então tem dinheiro em cima da mesa e tu não enxerga. Né? Então, você tem o maior capital, que é o dono do negócio. Não precisa contratar influenciadores. Então, você precisa entender o jogo do marketing, do branding pessoal. Porque hoje existe uma nova nomenclatura que se chama Smart People, que vem de Smart Money. Smart Money é o dinheiro inteligente, é o dinheiro invisível. Que quem entende desse dinheiro vira Smart People, que é a pessoa inteligente. Que aí são 4 capitais intangíveis que estão dentro desse Smart People. Olha a força do CPF. Vocês me conheciam. Eu não conhecia vocês. Então, aonde eu vou, eu não preciso falar nada. As pessoas se aproximam e falam, Shiro, pô, eu preciso falar contigo, cara. Quando tu tem um tempinho? Ou então me passa teu WhatsApp, ou pede pro teu comercial me ligar, que eu preciso fazer isso aqui. São 4 capitais intangíveis. Primeiro capital intelectual. Você tem um capital intelectual do teu negócio, tu tem um capital intelectual do teu negócio. Quanto tu ganha em cima disso? Capital intelectual desse mercado, desse segmento, desse produto que melhora o seu rendimento, melhora a sua performance e a tua saúde.
você não capitaliza nem para o seu negócio. Olha só que interessante, porque está fechado o teu Instagram. E aí você tem o capital relacional. Quem é o seu networking? Dentro do seu network, será que as pessoas sabem que você vende isso? Então, quem é que você conecta? Né? Por exemplo, amanhã a gente tem um evento dentro de uma concessionária. Estão fazendo conexão de networking, gerando negócio. Eu não estou ganhando nada em cima disso. Capital relacional. Quem, se você mandar uma mensagem, ele te atende? Quem, se você mandar uma mensagem, ele recebe você para conversar? Aí você tem um terceiro capital, que é o capital reputacional. O que as pessoas dizem de você? Qual a confiança que as pessoas têm em você? Será que as pessoas fechariam algo com você no fio do bigode? E aí você tem o último capital, que é o capital de distribuição. Que aí no caso de produto tangível igual vocês, né, você tem um capital, quanto mais você tiver distribuição, quanto mais ponto de venda estiver distribuindo, você tem um capital de distribuição, que inclusive você pode agregar outros produtos, inclusive, para vender, porque você já tem a distribuição. Só que no caso do CPF, que a gente está falando aqui de CPF, qual é a tua audiência? Que é o capital de distribuição da tua audiência. O que você fala na rede social, quanto reverbera no mundo? Tanto é que hoje, os grandes líderes, ele utiliza a rede social dele para mandar qualquer pronunciamento. E a mídia tradicional pega esse vídeo dele que está no Instagram ou no X e reverbera na mídia tradicional. Então a gente tem hoje um canal de distribuição na rede social e está fechado o canal de vocês, gente. Mas, Oshiro, aonde a gente aprende aquilo que eu falei no outro podcast para um advogado? Invista em conhecimento. Invista em mentorias. Porque aí está a chave para vocês virar a chave. É a mudança de mentalidade. Que aí é onde entra o nosso trabalho. É onde entra, né, o nosso conhecimento. Que para muitos vai ser custo. Né? Para eu chegar nesse nível, eu investi muito em conhecimento. Eu pago um clube hoje, né, em São Paulo, do João Kepler, que é um investimento que eu faço, porque é o que eu vendo aqui. Então, tem que ser casa de feira e espeto de ferro. Então, o problema que você tem é o conhecimento que você não tem. Então, a chave é o conhecimento. Aqui é um podcast de conhecimento. Quanto valeria essa conversa aqui? Valeu a pena ou não? Com certeza. Com certeza. Desbloqueou muitas chaves? Sim. Em 40 minutos. Quanto não vale isso? Até a ponto de você falar, cara, realmente tem razão. Será que eu continuo ou não? Vamos continuar como hobby? Tá tudo bem. Pelo menos se empatar, tá tudo bem. Minha mãe tem o que tomar. Ou vamos jogar o jogo? Ou vai ser um negócio de gente grande? Né? Porque não dá. Tem uma hora que não é mais hobby. Porque o hobby fica caro. Sim. Ok? Gente, o Charles já deu o sinal ali, que já bateu 5 minutos. Né? Então, eu queria agradecer, né, a presença aqui do Nilson Dantas, né, dedicar esse tempinho aqui. Espero que a gente tenha contribuído, né, com vocês e que vocês possam tomar decisões mais assertivas e mais estratégicas daqui para frente. Então, obrigado, Nilson, e desejo sucesso para você. Obrigado, Oshiro. Novamente, gostaria de agradecer a oportunidade e, com certeza, nós vamos nos ver novamente, né, em algumas outras oportunidades e, quem sabe, eu também possa contribuir um pouco. A gente está sempre aprendendo, né? Sim, eu aprendo sempre também. Sim, isso. Né? E gostei muito. Muito obrigado. Obrigado e sucesso para você. Arman Daswani, né? O nome indiano, lá do terra do Rancharão. Conhece o Rancharão, não? Não conheço. Rancharão é um grande estudioso também de gestão e tal, muito especialista em execução. Já li vários livros dele. E aí tem muitos sábios, né, na Índia. Lá a gente admira muito, né, o povo indiano. Quero agradecer a sua presença aqui também. E aí, gostou? Ficou nervoso no início, agora já está tudo bem? Como que tá? Exatamente. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? É muito bom estar aqui, jovem, aprendendo todo dia. E como eu falei, assim, a kombucha, ela é muito querida para mim, porque ela é parte da minha família, né? Sim. E tem um apelo emocional, né? Exatamente, faz parte da minha rotina, ela me ajudou minha mãe, ajuda também as pessoas que eu conheço. E exatamente como você falou hoje, enquanto você fala, eu fiquei pensando, realmente, as pessoas que mais compram de mim são as pessoas que me veem na academia e viram a minha evolução. E mesmo que
quem está no Instagram, quem me segue, como eu morei muito tempo fora, a maioria não é nem de Manaus. Então realmente tem muita... A gente consegue aproveitar muitas oportunidades. Você ter morado no exterior tem um valor agregado enorme. Quantas pessoas sabem disso? É. Né? Exatamente, mas realmente queria lhe agradecer a oportunidade de estar aqui e vamos caminhando. Excelente. Nilson Dantas e Arman Dassuani, obrigado pela presença. E você que nos assistiu e gostou desse podcast também, dá uma curtida no podcast, dá uma compartilhada, segue também, né, o nosso canal da CBN Amazônia no YouTube. E a gente volta numa próxima oportunidade com mais dicas para empreendedores melhorarem o negócio deles e você também que é empresário, através dessa dica, cair alguma ficha e que você possa levar aí para o seu negócio. Até a próxima! CBN Amazônia apresenta Mentoria com Oshiro.